Seja muito bem-vindo ao podcast Amadas do Pai, com as apresentadoras Deig Lima e Rayane Silva. A paz do Senhor, amados e amadas do Pai, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio abençoado do nosso podcast. Hoje o tema está especial, profundo e cheio da presença de Deus. O poder da oração e do jejum, armas espirituais que abrem os céus. Pastora Rayane. Pastora Deig, a paz do Senhor Jesus a todos. E é isso mesmo, como a pastora Deig já falou, é um tema muito especial e edificante. Vamos mergulhar todos juntos nesse assunto que é base para a vida de todo cristão. E para esse bate-papo temos um convidado muito especial. Seja bem-vindo, pastor Diego. Amém, muito obrigado a todas, pelo convite. A gente está aqui à disposição para poder falar um pouco da palavra de Deus, para todos que estão conectados. E espero que seja uma bênção. Glória a Deus. Então, pastor, para começar, antes da gente entrar no tema principal, a gente sempre gosta de conhecer os nossos convidados, para que você compartilhe um pouco da sua experiência com Deus. Conta pra gente como foi o seu encontro com Jesus. Eu falei nos bastidores com a pastora Deig que desde quando eu me entendo por gente, você já pregava a palavra. Então, eu quero entender quando foi que começou isso, que eu acredito que foi de muito cedo, Fique à vontade, o podcast Amadas do Pai é todo seu. Amém. Ela relembrou bastante, E basicamente eu comecei bem cedo, acho que aproximadamente com 12 a 13 anos de idade. Eu estava já iniciando. Eu comecei, por incrível que pareça, louvando, Eu era invocado em louvar a Deus, ensaiava muitos hinos, aqueles hinos antigos, marcantes, Chile Cavalhais. Inclusive, o primeiro hino que eu cantei na igreja foi o hino da Chile Cavalhais, Que é o nome do hino, se não me engano, faz tanto tempo. Tudo Sobre Mim era o nome do hino, Chile Cavalhais. Bastante antigo. E com 12 a 13 anos, com 13 anos eu preguei a primeira vez na minha vida, assim, tendo um convite para outra determinada igreja para pregar. Foi até numa festa de crianças, congresso de jovens, na verdade de crianças, que o tema era orar e sem cessar, É um tema de hoje do podcast, Glória a Deus. Eu fui bem nervoso, não tinha tanta prática, o costume. Fiz um esboçozinho pedindo ajuda do pastor na época, para poder fazer essa mensagem, bem pequenininho mesmo. E eu preguei na festividade de criança. E dali por diante, de 13 anos em diante, teve um programa muito conhecido na época em Açailândia, que era chamado de PROCAP, era um programa de capacitação para pregadores e cantores em Açailândia, na Assembleia de Deus em Comandésima. E eu participei, tinha interesse em ser um pregador, em conhecer as escrituras, em pregar a palavra de Deus com mais capacidade, com mais, vamos dizer assim, mais afiado na pregação, se preparar mais. E eu entrei nesse programa que na época era muita gente que na época, se não me engano, era eu, tinha o Marco Lacerda, que hoje ainda prega, pastor, Marco Lacerda, tinha outros pregadores que vocês nem lembram. Acho que o Sadraque também eu já conhecia na época, ele era da Colônia Firmeza da Verdade, entre outros pregadores que são da minha época, que participaram desse programa. Então foi um programa que eu adquiri muito conhecimento, que eu estudei bastante para poder me aperfeiçoar na área da pregação, e foi a partir dali que Deus começou a abrir as portas, comecei a ter pequenas agendas, as pessoas me convidando, e eu fui me interessando na área da pregação. Mas de início minha área era louvor, eu queria ser um cantor, um cantor abençoado. Mas aí Deus mudou seus planos, o cenário foi totalmente diferente, e graças a Deus que de 13 anos para cá Deus tem me abençoado nessa área de pregação, e estamos aqui até hoje, fazendo a obra de Deus e pregando a palavra de Deus. Então essa é um pouco da minha história. Eu iniciei com 12 a 13 anos na Assembleia de Deus, como cantor e depois como pregador. Passei por uma capacitação para poder começar a pregar e Deus tem nos abençoado até hoje, Não vou falar aqui minha idade aqui porque vão dizer que eu tô velho, Mas... Então não vou falar a minha. Mas
Mas foi uma bênção de Deus e Deus tem nos conservado até hoje na sua presença, né? Graças a Deus por isso. Amém. Glória a Deus, pastor. Agora vamos mergulhar no tema dessa noite, sobre o poder da oração e do jejum, armas espirituais que abrem céus. Pastor Diego, para começarmos, muitas pessoas oram sem entender o verdadeiro propósito da oração. O que é realmente orar? Oração é uma ferramenta de suma importância, é uma arma espiritual que todo crente tem que ter. E a oração, a verdadeira definição de uma oração é conversar com Deus. Quando eu converso com Deus, eu estou orando. O principal propósito da oração é eu ter uma intimidade íntima com Deus, ter uma convivência com o Pai. A oração, ela nos leva a isso, a ter uma verdadeira intimidade com Deus, a nos alinharmos à vontade de Deus. Então, quando o crente ele vive em oração, significa dizer que aquele crente ele está alinhado com a vontade de Deus e ele tem uma vida de intimidade com Deus. É por isso que Jesus ele até rechaça sobre essa questão, dizendo que quando fores orar, fecha o teu quarto, né? E ore em secreto com o teu pai, porque ele está lhe ouvindo. Então, a oração é intimidade que eu tenho com o Pai, que eu tenho com Deus, né? É uma conversa com Ele. E às vezes a gente até confunde que oração é só pedir, falar, e nunca ouvir, ouvir a voz de Deus para falar conosco. E eu sempre costumo dizer que a oração não é apenas pedir, mas a oração tem que ser uma prática diária, tem que ser uma prática do verdadeiro cristão. Quando ele ora, ele não ora só para pedir, mas ele ora como um costume de intimidade que ele tem com seu pai. Assim como o filho tem intimidade com seu pai e vice-versa, assim nós devemos ter essa intimidade com Deus. Então a oração não é apenas pedir, mas a oração é uma conversa íntima e uma intimidade que eu tenho com Deus, né? Com o Deus que eu creio, com o Deus que eu estou conversando. Então realmente a oração, a base de oração é isso, é ter uma intimidade com Deus. Tá bom? Glória a Deus, pastor. Agora falando sobre o jejum, muita gente vê como algo apenas físico, um exemplo, ficar sem comer. Mas o jejum é muito mais que isso. Qual o verdadeiro propósito espiritual do jejum, segundo a Bíblia Sagrada? Uma certa feita, numa pregação, eu disse que uma vez, acho que eu tinha uns 15 anos de idade, tinha uma adolescente, uma jovem da igreja que congregava comigo, que ela dizia que não jejuava porque ela não ia passar fome, né? Eu não jejuo porque eu não aguento, eu vou passar fome, e dizer que não aguentava, né? E eu fiquei assim, olhando para aquilo e fiquei imaginando, né? Olhando as escrituras sagradas, porque as pessoas acham que jejum é apenas se abdicar, né, de uma determinada alimentação, né, se abster de comer alguma coisa, né, dependendo do propósito que você está fazendo aquele jejum. E eu aprendi bastante com o ensinamento bíblico, é que jejum ele não é apenas abdicar do alimento, mas é inutilar nossas vontades carnais. Porque o verdadeiro propósito do jejum é nós nos abster das coisas carnais e nos alimentar das coisas espirituais. Porque o jejum faz com que a gente se desprenda, se desconecte das coisas carnais e se conecte às coisas espirituais. Então, quando eu estou jejuando, eu não estou fazendo isso apenas porque eu quero evitar ou se abster de uma alimentação, mas eu quero que o meu espírito esteja sintonizado às coisas espirituais de Deus. Uma certa feita eu vi uma definição de jejum muito interessante em determinado livro que eu tinha lido, que dizia assim, que o jejum é inutilizar as vontades carnais e ser útil no mundo espiritual. Então, é uma expressão muito aceita e muito interessante. Por quê? Porque quando eu se abdico das minhas vontades carnais e busco as coisas espirituais, eu estou alimentando a minha vida espiritual e me abdicando das coisas materiais. Então, o jejum é isto. O propósito do jejum é eu ter
assim como a oração, eu tenho um contato, eu tenho uma convivência com o Pai, com Deus, uma intimidade com Deus, assim também quando eu jejum, eu estou me abdicando do meu ego, da minha carne, das coisas que a minha carne deseja, para desejar o que é espiritual, né? As coisas que a carne deseja, ela tem prazo de validade, ela é momentânea e passageira, mas as coisas que o jejum, através da ferramenta do jejum, pede, são coisas eternas, que não tem prazo de validade. Então o jejum basicamente é isso. Quando eu jejum, eu estou buscando as coisas espirituais, o alimento espiritual, me abdicando do alimento material e buscando o alimento espiritual. Então, essa definição de jejum. Que ótima colocação, pastor. Então, em Mateus 17, 21, Jesus disse: esta casta não sai senão com oração e jejum. O que esta palavra nos ensina sobre as batalhas espirituais que enfrentamos hoje? Essa expressão ela é muito interessante, né? Porque aí fala de um texto muito interessante de Mateus, capítulo 17, versículo 14 em diante, né? Que se trata de um jovem lunático, né? Que seu pai estava sofrendo bastante com aquele acontecimento com aquele jovem. Às vezes ele caía no fogo, às vezes eles caía na água. Era oprimido pelo espírito demoníaco, né? Pelo espírito imundo. E os discípulos foram tentar expulsar aquele espírito daquele determinado jovem, né? Foram tentar e não conseguiram. Jesus Cristo, quando chegou, repreendeu aquele demônio saiu de forma instantânea na vida daquele jovem. E o interessante é que no versículo 17, Jesus vai dizer assim: ô geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Traga ele aqui para mim. Então, perceba que Jesus ele repreende seu discípulo. Por quê? Porque o seu discípulo, além de não ter fé, não vivia na prática da oração e do jejum. É forte. Como é que alguém que está andando com Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo de oração e de jejum, né, não consegue ter uma fé tão tamanha de viver na prática do jejum e da oração? Eu sempre costumo dizer que nós só podemos viver em oração e jejum se nós antes tivermos fé. Porque a fé é quem nos move a termos uma vida de oração e jejum. Já imaginou a gente jejuar e orar por uma coisa que nós não acreditamos? Por uma coisa que nós não temos fé. E é interessante que o escritor aos Hebreus, lá em capítulo 11, ele vai dizer uma definição de fé, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova daquilo que não se vê. Então perceba que a fé, ela nos leva a uma dimensão espiritual e ela nos molda e nos induz a viver uma vida de oração e de jejum. Os discípulos andavam com Jesus, viram a situação, não conseguiram expulsar o demônio daquele jovem. Jesus repreende eles, que eles eram homens de pequena fé, não tinham fé, né? E o interessante é que no versículo 21, Jesus diz assim: além de vocês não terem fé, porque se vocês tiverem fé, do tamanho do grão de mostarda, direis a este monte: sai daqui, se movimente e ele vai. E aí no verso de número 21, ele vai dizer assim: mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então perceba, a fé está intrinsecamente ligada à prática do jejum e da oração. Não adianta apenas ter fé, mas tem que ter a prática de oração e jejum. Jesus estava dizendo: olha, vocês, além de ter pouca fé, de não acreditarem, vocês não vivem uma vida de oração e de jejum. E este demônio só irá sair com jejum e oração. Jesus estava nos ensinando que existe batalhas espirituais, existe empecilhos espirituais que nós só conseguimos vencer com oração e com jejum. E neste caso aqui se trata de quê? De um demônio, de um inimigo espiritual que é Satanás. Nós só podemos vencer Satanás se nós nos vivemos uma vida de oração e de jejum. Aleluia. Então é a ferramenta espiritual que faz nós vencermos o inimigo espiritual que é Satanás. Então é muito interessante isso. Amém, pastor. Na Bíblia vemos Daniel, Esther, Neemias e até o próprio Jesus buscando a Deus com oração e jejum. Na visão do pastor, o que eles têm em comum para viver experiências tão sobrenaturais com Deus?
que eles têm em comum é que eles tinham uma vida de intimidade com Deus. Eles viviam uma vida de santidade, de um caráter ilibado. Eles viviam uma vida de oração e de jejum. Pessoas que renunciaram tudo para viver as coisas de Deus. Então, eram homens comuns, como eu e você, com certeza. Eram homens sujeitos às paixões da carne. Eram homens sujeitos a errar, a falhar, como eles falharam, né? Todos falharam. Todos tiveram um momento de declive, de imperfeições, momentos de pensar em desistir. Todos eles passaram por isso. Mas qual era o diferencial? É que eles viviam uma vida de oração, de jejum, de santidade. Então eles viveram coisas extraordinárias, porque ele tinha uma verdadeira intimidade com Deus. Quem vive em oração e jejum é um verdadeiro homem e mulher de Deus que vive com intimidade com o Pai. Então quem tem intimidade com Deus, ele vence as adversidades, vence as dificuldades, vence as batalhas espirituais e ainda vive coisas extraordinárias na Terra. Como esses personagens bíblicos que foram citados aí. Então esses personagens, eles viveram coisas extraordinárias, viram milagres, prodígios, por conta de sua vida íntima na presença de Deus. Então o segredo é o quê? É ter intimidade com Deus, através da oração e do jejum. Se nós não temos oração e jejum, nós nunca chegaremos a lugares que Deus quer que a gente chegue, né? Então, assim, tem pessoas que sonham tanto em ser um instrumento nas mãos de Deus, mas não vivem na prática do jejum e da oração. Não vivem uma vida de santidade. Então, nunca essa pessoa chegará em lugares que Deus quer. Deus até quer que ela chegue, mas Deus requer de mim e de você uma vida de oração e de jejum. Uau. Amém, pastor. Então, às vezes oramos e jejuamos, mas parece que o céu está fechado. O silêncio de Deus pesa. Como manter a fé e continuar firme quando não vemos resposta imediata de Deus? É interessante essa pergunta aí. É que este sentimento é normal na vida do crente, né? É normal na vida do cristão. A perseverança, ela é uma virtude que tem que estar na nossa vida, porque às vezes a gente ora por uma situação, a gente jejum por um propósito, e quanto mais a gente ora, mais o negócio fica apertado, né? É verdade. Quanto a gente jejuma, mais as coisas parecem que fica pior. Meu Deus, na nossa concepção. A gente ora e não vê resposta, a gente ora e não vê saída, a gente olha para a direita, para a esquerda e não vê saída nenhuma, mas uma virtude muito importante que a Bíblia nos ensina, é a perseverança. Aleluia. Paulo ele vai dizer lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 2, perseverai na oração, velando nela com ações de graça. É interessante que Paulo vai dizer para os irmãos lá de Colossos, da igreja de Colossos, que o segredo é perseverar na oração. E além de perseverar na oração, eu tenho que velar com ações de graça. O que é velar com ações de graça? Normalmente é assim, né? As pessoas, quando recebem uma bênção de Deus, eles fazem um culto de ação de graças, né? Uhum. Aí faz um banquete para abençoar a igreja e tal. É uma bênção, isso é legítimo. Só que o que Paulo está pedindo em Colossenses 4:2 é uma coisa que só quem é crente doido que tem fé que faz. Porque ele vai dizer, perseverai na oração, velando nela com ação de graça. Então Paulo está dizendo assim, a bênção ainda não chegou na minha mão, mas se eu persevero na oração, eu estou velando que o milagre já chegou. Uau. Não chegou ainda, mas eu já estou dando culto de ações de graça. Eu já estou agradecendo pelo milagre que ainda não chegou. Através da oração. Através da oração. Glória a oração faz com que a gente vele em ações de graça, faça culto de ações de graça por uma bênção que ainda nem chegou, né? Está nas nossas mãos. Como se fosse uma simbologia, né, pastor? Você ali oferecer um culto, como normalmente a gente faz a liturgia de todo culto ali, né? Serve um banquete. Então é como se fosse uma simbologia humana. Não é, na verdade, aquilo que a palavra ela quer dizer, que é velando em oração, já agradecendo por aquilo que você não recebeu, mas crendo que você já vai receber. Positivo. Isso é a prática, o exercício da fé. Né? O exercício da fé nos faz a fazer isso, né? Quem tem fé, às vezes o cara diz assim, tem crente que, assim, eu já até ouvi falando, né, dizer assim, eu sou crente, eu tenho fé, mas é que nem Tomé, né? Vocês lembram da passagem de Tomé? Jesus, nenhuma de suas aparições com seu corpo ressuscitado, ressurreto,
ele aparece em portas trancadas, né, no meio dos discípulos, já tinha aparecido para Maria Madalena e alguns discípulos, né? Aí ele aparece em portas trancadas, e naquela primeira aparição de Jesus aos seus discípulos, Tomé não estava, ele estava ausente, né? E a Bíblia não identifica o que ele estava fazendo. Mas aí, quando Jesus foi embora, os discípulos anunciaram para Tomé: olha, Tomé, nós vimos o nosso mestre, ele ressuscitou, conforme ele falou, né? Nós vimos ele. E aí Tomé fez o quê? Desacreditou. E Tomé andou com Jesus. Jesus disse: olha, eu irei padecer na mão dos pecadores, ao terceiro dia eu irei ressuscitar. Mas mesmo assim Tomé não exercitou a sua fé e duvidou. E aí Jesus fez o quê? Apareceu 7 dias depois, né, a Tomé, junto com os discípulos, em portas trancadas. Ele aparece e diz: a paz seja convosco. E aí ele se direciona a Tomé e diz: olha, Tomé, aqui sou eu, vem aqui, toca em mim, olha aqui o meu corpo. E aí Tomé foi lá, tocou, e aí Jesus disse o que para ele? Agora tu creste, porque tu vistes. Mas bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Olha a importância. Bem-aventurado aqueles que não viram. De quem Jesus está falando aqui? De nós, de mim, de você, que nunca viu ele. Mas nós cremos pela ferramenta chamada fé. Então ele disse para Tomé: bem-aventurados são os que não viram, mas creram. O poder da fé faz a gente acreditar naquilo que a gente nem vê. Faz a gente acreditar naquilo que é invisível, naquilo que ainda nem chegou nas nossas mãos. A gente está orando, está jejuando, está dizendo: Senhor, eu quero, me abençoe. Mas a fé é tão grande, quando a gente exercita a nossa fé, a gente já está dando culto de ação de graça sem a bênção chegar. Porque é isso que a fé faz. É isso que a fé faz. Faz a gente acreditar naquilo que ainda nem chegou, naquilo que ainda nem existiu. Então é isso que é o poder da fé, através da oração e do jejum. Glória a Deus. Pastor, porque é tão difícil manter essa constância na oração e no jejum? E o que o inimigo mais teme, né, em um crente que ora e jejuma? Interessante, que é muito difícil vivermos, porque existe assim 3 razões que eu costumo falar porque é tão difícil ser constante na oração e no jejum. O primeiro, aqui a nossa carne nunca quer orar. A nossa carne nunca quer jejuar. É verdade. A nossa carne só quer ter conforto. A nossa carne só quer as coisas relacionadas à carne. Então, por que é tão difícil viver uma vida constante? Porque a nossa carne só quer as coisas da carne. Mas a oração e o jejum, ela é uma arma espiritual. Então, tudo que é espiritual, vocês podem perceber, tudo que é espiritual é difícil para a carne aceitar, porque é espiritual. Se fosse carnal, era muito mais viável e era muito mais fácil, porque eram ferramentas carnais. Mas a oração e o jejum são ferramentas espirituais. Além da carne não querer viver numa vida constante de oração e de jejum, tem um mundo que distrai as pessoas, né? As coisas que distraem o cristão, o crente, a não viver uma vida de oração e de jejum. Muitas ferramentas do mundo, até o próprio mundo, faz com que muitos crentes não vivam uma vida constante em oração e jejum. Por quê? Porque tem coisas que distraem, tem coisas que atraem as pessoas, e as pessoas começam a esfriar, né, na oração e no jejum. Não querem mais fazer isso. Por quê? Porque por causa das distrações do mundo, das distrações das redes sociais, das distrações das coisas que é bom para a nossa carne, para o nosso conforto, para os nossos olhos. Então isso são dificuldades que impedem de muitos crentes não viver uma vida constante. E a terceira razão, que eu costumo dizer, é o nosso inimigo espiritual, Satanás. Satanás não quer de forma nenhuma eu e você temos uma vida de oração e de jejum. Por quê? Porque quem tem uma vida de jejum e oração, ele adquire em sua vida uma autoridade espiritual, ao ponto de expulsar Satanás de sua vida. Ao ponto de expulsar as coisas do mal contra a nossa vida. Então, eu costumo dizer, Satanás não tem medo de quem é formado, não tem medo de quem é bonito, não tem medo de quem tem dinheiro, não tem medo de quem tem uma boa autonomia na sociedade. Satanás tem medo de um crente que vive em oração e jejum. Por quê? Porque quem vive em oração e jejum, ele conhece as coisas espirituais e tem estratégia para vencer o inimigo. Tem estratégia para vencer o inimigo. Então, por isso que muita gente tem dificuldade em viver uma vida constante de oração e de jejum. É difícil? Porque nós somos carne, mas não é impossível. Se nós olhar para Cristo,
olhar para a importância do que é a oração e o que é o jejum, eu tenho certeza que nós iremos vencer muitas batalhas espirituais. E muitas vitórias serão alcançadas através da oração e do jejum. Que poderoso, pastor. Amém. Louvado seja Deus. Falando sobre armas espirituais que abrem céus, Elias orou e o fogo caiu do céu no Monte Carmelo. Pastor, o que havia na vida de Elias que fez o céu responder com fogo? Como podemos viver uma vida de oração tão intensa que o céu responda de forma visível como aconteceu ali? É interessante. O profeta Elias, ele é um dos profetas mais importantes na lição do Antigo Testamento, um dos maiores profetas, mais conhecido na lição do Antigo Testamento e até no Novo Testamento, que muitos personagens citam o profeta Elias, né? Em muitas aparições. Então, foi um profeta de grande relevância para a nação de Israel, que renunciou os seus prazeres, renunciou suas próprias vontades e viveu uma vida na presença de Deus. Elias tinha uma intimidade tão profunda com Deus que não precisava ele dizer Deus que está falando, não, ele dizia eu mesmo que estou falando, não vai chover. É forte, é forte. Olha o tamanho da autoridade, da ousadia, da intimidade que esse homem tinha com Deus. Por quê? Porque era um homem que vivia em oração e jejum. Então ele dizia, não é segundo a palavra de Deus, não, é segundo a minha palavra, não vai chover sobre a terra e nem descer ao vale. Então era uma pessoa que tinha tanto depósito com Deus. Glória, meu Deus. E tudo que ele falava, Deus aprovava embaixo, né? Deus aprovava. Por quê? Porque era um homem que prática da oração e do jejum. Assim também somos nós. Elias não é melhor do que nós, não. E é interessante que tem um autor da Bíblia chamado Tiago, que ele escreve lá em Tiago, no capítulo... Eu gosto muito desse versículo. Capítulo 5, versículo de número 17, né? Tiago vai dizer assim, ó. Eu vou até ler aqui. A minha Bíblia está aqui aberta. Glória a Deus. 17 diz assim: Elias era homem sujeito. Elias, é o Elias que falava e o fogo descia e não chovia. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Olha só. Era um homem que era sujeito como eu, como você, às mesmas paixões, às mesmas situações na terra, né? Era sujeito a cair, era sujeito a falhar. E orando, pediu para que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então, Elias era um homem sujeito. O que Tiago está dizendo? Olha, Elias não é melhor do que eu, não. Ele tinha as mesmas paixões, ele era sujeito às mesmas imperfeições, às mesmas falhas. Isso. Só que o diferente na vida de Elias é que ele orava. Ele orando disse para não chover. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Aí o verso 18 é interessante, que diz assim: e orou outra vez, e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Então o que Tiago está dizendo aqui? Elias era imperfeito, Elias era pecador, Elias era sujeito às mesmas paixões. Só que o que era diferenciado na vida de Elias é que ele tinha uma vida de oração. Aleluia. É que ele orava e dizia para não chover, depois orava de novo e dizia, agora pode descer chuva. Pode descer chuva que vai produzir sobre a terra. E aí ele orava de novo e Deus assinava embaixo. Qual é o diferencial do profeta Elias? É que ele tinha uma vida de oração, tinha uma intimidade profunda com Deus, tinha depósito com Deus. Tudo que ele falava, Deus assinava embaixo. É isso que a oração e o jejum faz. Tudo que a gente fala, Deus assina embaixo e faz acontecer. Aleluia. Glória a Deus, pastor. Pastor, falando sobre Josafá, que é uma palavra que eu gosto muito, a missionária Deide Saia, sabe que a gente sempre fala, né, nos bastidores sobre Josafá. Inclusive, a minha primeira ministração foi sobre Josafá. Ela lembra. Aí, diante da guerra, né, ele proclamou jejum a toda a nação e viu o inimigo ser derrotado sem levantar a espada. O que essa passagem nos ensina sobre o poder coletivo do jejum e da oração em tempos de crise? É interessante que a história de Josafá, é interessante que o jejum e a oração nesse versículo, nesse capítulo aí, é uma oração coletiva. Então, existe diferença, né? Às vezes a pessoa acha que a oração tem que ser apenas individual, mas não, a oração pode ser coletiva, pode ser com demais pessoas. O jejum também
muitas pessoas. Então, não é apenas, oração não é apenas individual, jejum não é apenas individual, mas ele pode ser coletivo por um propósito, né? Por um propósito. Neste caso aí, Josafá, alguns inimigos levantaram contra ele, né? Que foi os amonitas, que foi os moabitas e que foram os moradores da montanha de Seir, que na verdade eram os descendentes de Esaú, né? Que eram os edomitas. Né? Os edomitas descendentes de Esaú, eles habitavam na montanha de Seir, né? Bem distante, né, de alguns inimigos. Esses 3 povos se levantou contra Josafá: os amonitas de Amon, os moabitas de Moabe e os moradores da montanha de Seir, que são os edomitas descendentes de Esaú. Então esses 3 povos, nações, se levantaram contra apenas um povo, que foi o povo de Deus, né? O povo de Israel, o povo de Judá. E o que eles fizeram? Josafá conhecia o Deus que ele servia, o povo conhecia o Deus que ele servia, sabiam que aquela peleja para eles era impossível, né? Aos olhos humanos, nunca que eles iriam vencer essa guerra. São 3 nações contra apenas uma. Então, era uma coisa que fisicamente era impossível eles vencerem. Então, eles foram para a ferramenta importante, que é a oração e jejum e louvor, que neste caso, nesse texto, também eles usaram uma arma de suma importância, que é o louvor. Então, eles se reuniram em todo Judá, começaram a orar, começaram a jejuar, todos oraram, todos jejuaram, do pequeno ao maior, né? Se levantou um levita lá, né, dos filhos de Asaf, chamado Jaaziel, que profetizou no meio da congregação, e disse: não tema, não te assuste, porque essa peleja não é vossa, mas é de Deus. Então eles confiaram, Deus deu a resposta da vitória, e eles continuaram orando, jejuando, e no final das contas, como diz o texto, eles saíram vitoriosos, sem precisar levantar uma espada, né? Sem precisar levantar nenhuma ferramenta humana. Por quê? Porque oração e jejum é uma ferramenta espiritual. Se eu uso jejum, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de espada, eu não preciso de faca, eu não preciso de revólver, de ferramenta humana, porque essa não faz eu vencer as batalhas espirituais. Só o que faz eu vencer é a oração e jejum. E aí Deus entrou, interviu, fez eles vencerem, né? E além deles vencerem aquelas 3 nações, eles ainda pegaram os despojos dos inimigos. Então, além de Deus abençoar, além de Deus vencer, batalhar em favor do seu povo, Deus ainda presenteou o seu povo com os seus inimigos. Como eu sempre costumo dizer, né? Quem vai nos abençoar não é o nosso amigo. Quem vai nos abençoar são os nossos. Eles deram despojo para mim e para você, assim como deram para o rei Josafá. Então é muito importante isso. Então, aí é um exemplo do poder da oração e do jejum. O poder da oração e do jejum. Aleluia, pastor. Aqueles que pensam que estão nos empurrando para a forca, estão nos empurrando para o propósito, né, pastor? Com certeza, com certeza. Glória a Deus, louvado seja Deus. Pastor, antes de iniciar seu ministério, Jesus jejuou 40 dias. O Senhor acredita que muitos fracassam no propósito porque querem cumprir o chamado sem passar pelo deserto da consagração? Gostei muito dessa pergunta. Eu até bebi uma água aqui. É interessante. O interessante é que tem muita gente que tem chamada de Deus, né? Que tem uma chamada de Deus na vida e não querem passar pelas provações, né? Não querem passar pelo deserto. E o deserto é uma preparação. O deserto é uma escola. O deserto é onde Deus vai nos lapidar, né? É onde Deus vai nos tornar mais fortes espirituais e nos dar maturidade. Porque eu sempre costumo dizer, quem não passa pela prova de Deus nunca será aprovado. Só é aprovado quando passa pela prova, né? Então, só podemos ser verdadeiros homens e mulheres de Deus, lapidados, maduros na fé, se nós passar pelo deserto. Então, Jesus Cristo, quando ele foi para o deserto, ele era o início do seu ministério, né? Ele tinha aparecido, era o início do seu ministério. Logo após ele ser batizado nas águas pelo profeta João Batista, e aí foi confirmado o seu ministério pelo seu próprio pai, né? Uma voz dos céus dizia: esse é o meu filho amado em que eu tenho prazer, em que eu me... Né? O Espírito Santo repousou sobre ele em forma corpórea de pomba, e assim confirmou o seu ministério. Mas nem por isso o ministério dele foi confirmado, que ele não ficou isento de passar pelo deserto. Então tem muita gente: eu recebi o poder do Espírito Santo, eu tô... Foi batizado com línguas estranhas.
chega todo alegre, e eu vou fazer a obra de Deus agora como nunca. Aí, quando Deus coloca ele no deserto, ele, como diz o ditado, né? Ele olha e diz, não, eu pensava que não era assim, não. Pastor, eu não resisti, não. Teve um deserto que eu não resisti. Exatamente. Ah, meu Jesus, eu não dou conta, não. E sabendo ele que o ministério faz parte, né? O ministério Sim, glória a Deus. O deserto faz parte do ministério. Glória a Deus. O deserto não fica de fora. Ele Amém. sempre vai estar no ministério dos homens e das mulheres de Deus. Se Jesus, que era o próprio Deus encarnado, passou pelo deserto, foi tentado pelo diabo, Sim. jejuou, orou, 40 dias e 40 noites sendo perturbado pelo diabo, né? Sendo desafiado pelo diabo. Imagine eu e você. Pode entrar que mais tem a fundo, pastor. mistério. Pode entrar mais a fundo. Na Que temos, resposta. que temos ministério na presença de Deus. Então, o deserto, ele nos capacita, ele nos faz termos um ministério mais profícuo, mais frutífero na presença de Deus. Os ministérios, quem tem ministério de Deus, o ministério só tem sucesso, só é frutífero quando o deserto faz parte do processo. Se o deserto não fazer parte do processo, o ministério não tem frutos para dar, não tem experiências para contar de Deus para as pessoas. Então só podemos ter experiências novas com Deus se nós sermos provados, se nós sermos tentados. Por quê? Porque isso faz parte do ministério do homem e da mulher que foi chamada por Deus. Jesus foi chamado, foi escolhido, tinha uma missão. Ele não ficou isento do deserto. Assim como eu e você não estamos isentos de passar pelo deserto. Ao contrário, nós iremos sempre passar pela prova, pelo deserto, porque é lá onde Deus vai nos dar estratégia para podermos vencer, para nos tornarmos melhores pessoas, porque o deserto faz a gente ficar melhores pessoas. Quando o orgulhozinho quer estar no coração, né? Quando o ego quer chegar, o deserto a gente fica, não, Jeová, eu não sou nada, sou apenas dependente de ti. Aleluia. O deserto, ele quer o nosso ego. Ele nos ensina e molda a nossa vida de dentro para fora. Né? Deus trabalha de dentro para fora. Então, é muito importante. E isso é uma lição, um exemplo para nós. Jesus Cristo passou pelo deserto, jejuou, orou. Então, quem é eu e você para ser melhor do que Jesus Cristo? Nós também devemos usar essa ferramenta, oração e jejum. E só vence no deserto quem ora e quem jejua. Se não orar e jejuar, meu amigo, na primeira tentação, na primeira vinda do diabo, dizendo, olha, transforme essas pedras em pão, o crente bate na oração e no jejum. E na palavra, ele é ludibriado pelo diabo e cai. Já destontei aqui, né, pastor? E cai. No lugar do inimigo ficar tonto, quem fica é a pessoa. Exatamente. Então é muito importante isso, né? Deus. Jesus é o nosso maior exemplo. Nós devemos seguir ele como a nossa vida, né? Se nós seguirmos, certeza que nosso ministério será muito mais abençoado e frutífero, né? Para o reino de Deus. Glória a Deus. Pastor, para fechar esse momento tão especial, deixe uma última palavra depois de tudo que falamos. Já tá me gritando, meu filho. É assim. Profeta. É assim. Tá recebendo da unção também. Depois de tudo que falamos sobre oração e jejum, se o pastor pudesse deixar uma única palavra para essa geração que perdeu o hábito de se ajoelhar, de jejuar, de orar, o que o senhor diria para despertar novamente o altar nos corações de cada um de nós? A palavra é bem pequena. Voltem, né? Volta ao lugar secreto, né? No jejum e na oração. Retome o seu tempo de oração, de jejum na presença de Deus. O que essa geração está precisando é uma geração que tem que orar, uma geração que tem que jejuar. A gente vê que está muito escasso pessoas que oram e que realmente jejuam, que pagam o preço, né? Que querem ter uma vida consagrada na presença de Deus, né? É engraçado que quando as pessoas chamam alguém para orar e jejuar, as pessoas sempre botam dificuldade, sempre botam alguma coisa como empecilho, né? Mas quando é para as coisas da carne, as coisas do mundo, a pessoa sempre está de braços abertos para poder fazer. Por quê? Porque a oração e jejum faz parte da vida do crente, faz parte da vida do cristão. E o que eu deixo aqui na minha participação é uma palavra muito importante para a nossa geração, principalmente para novos pregadores, levitas, que querem ser instrumento de Deus na terra. Nunca desista
do poder da oração e do jejum. Quando você orar, quando você jejuar, ter uma vida prática no jejum e na oração, você terá sucesso em seu ministério. Você terá sucesso. Tem muita gente que diz assim, mas o sucesso só basta eu colocar um vídeo da minha pregação, ele como, eu não sei as palavras de internet. Engaja, vai dar engajamento. Isso, essa palavra aí. Que há engajamento e o cara fica famoso, e aí fica visto, e pronto. Para ele, aquele ali é um ministério de sucesso. Mas não, eu sempre digo que o ministério de sucesso, ele requer deserto, ele requer tempo, ele requer uma vida de jejum e de oração. Porta fechada, né, pastor? Momentâneo é um sucesso que é visto só pelas mídias sociais, mas o verdadeiro homem e mulher de Deus, ele tem um ministério de sucesso quando ele vive na oração e no jejum. Quando ele vive na oração e no jejum, ele terá sempre um ministério de sucesso. E o ministério de sucesso não está relacionado à fama. O ministério de sucesso é um ministério que vive em oração e jejum e no processo. O ministério de sucesso é um ministério onde as pessoas olham e dizem, aquele ali realmente tem um ministério de sucesso. Por quê? Porque é um homem que vive em santidade, em oração, em jejum e na palavra de Deus. Aquela mulher ali é uma mulher de sucesso porque ela é reconhecida no céu. Não adianta ser conhecido na terra e não ser conhecido no céu. Eita, agora. Gente, tem muitas pessoas que é conhecida aqui na terra, né? Que tem talentos, que tem uma boa oratória, que são inteligentíssimos, mas lá no céu não é conhecido. Por quê? Sim. Porque não vive a prática da oração e do jejum. Deus só conhece aqueles que oram, aqueles que jejuam, aqueles que vivem em santidade. Então não adianta ser conhecido aqui e não ser conhecido no céu, né? E é interessante, tem até um texto que diz assim, Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônio. Senhor, mas... E aí quando chegar lá, o que Jesus vai responder? Apartai-me de mim, que eu nem te conheço. Então Jesus não conhecia ele. Ele fazia tudo isso, mas Jesus não conhecia ele. Ele não era conhecido no céu. Então, é que nem os discípulos olharam para Jesus e disseram assim, nós nos assentaremos lá no trono de Abraão, nós iremos assentar junto com eles, né? Eles preocupados com o que eles iriam ganhar lá no céu, no trono. Aí Jesus disse assim para eles, olha, não se importa com isso, não se preocupe com isso, esteja preocupado no nome de vocês, está escrito no livro da vida. Meu Deus, aleluia, Jesus. Por quê? Porque Jesus está dizendo assim, não adianta ser conhecido aqui, fazer tais obras e lá teu nome não está escrito. Quando o nome está escrito no livro da vida, é porque ele realmente é conhecido no céu, né? Então o segredo é ser conhecido no céu e não ser conhecido pelos homens. Porque ser conhecido pelos homens não determina se eu vou para o céu ou não. O que determina é se eu sou conhecido no céu. E para ser conhecido no céu tem que orar. Tem que viver uma vida de prática em santidade e em leitura à palavra de Deus. Tudo isso é que vai ser conhecido no céu. Amém? Então essa palavra que eu deixo para os que estão conectados e para essa geração, né? Que querem ser usada por Deus, que querem ser instrumento nas mãos do Senhor. Tá bom? Glória a Deus. Amém. Amém. Eu vou deixar aqui para a missionária Rayane fazer os agradecimentos hoje. Agradecer o pastor, agradecer os nossos internautas. Amém. Deixa Deus nos usar, querida. Amém, né? Aqui encerramos mais um episódio abençoado. Pelo menos eu, né? Fui muito edificada. Eu creio que quem vai assistir esse vídeo depois também vai ser muito edificado. Esse vídeo vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Depois a gente vai fazer os melhores cortes. Vai escolher, né? Porque teve tantos. Todos. Então, é uma honra, pastor Diego, lhe receber aqui, né? Como eu falei para minha comadre nos bastidores, que realmente você é um pastor aqui na cidade reconhecido como um homem de Deus, um homem sério. Que Deus possa abençoar você, sua família, sua igreja, sua esposa. Um abraço para ela, para Rutimar, né? Para o seu filho que estava aí. Que Deus abençoe poderosamente. E que seja, né? Só mais uma ponte para que você volte, né? Mais vezes. Como a gente já falou para alguns missionários também, né? Que a gente quer trazer de volta o missionário Sadraque, né? Você também que realmente conhece a palavra e vários outros que passaram por aqui, se a gente for falar, tantos, né, comadre? Nos indique, pastor, nos indique homens vai assim, nos indicando, né? nos indique homens assim, capacitados, que conheçam a palavra. Amém? Nos indique. Amém. Tá bom, vou sim, eu mando para vocês lá os contatos
homens abençoados, mulheres também abençoadas, né, de Deus. Amém, sim, queremos sim. Mulheres avivadas, mulheres de Deus, mulheres que têm um conteúdo aí extenso. Ou que tem um vida de oração, testemunho de também, jejum, né? testemunho Amém. também. Sim, testemunho Amém. também. A sua Quero agradecer, esposa, né? a sua esposa, você pode, né, tá indicando ela pra É. gente, contar o testemunho dela. Então, assim, será um prazer recebê-la. Amém. Amém. Amém? Obrigado pela oportunidade, né? Quando precisar, a gente está aqui. Conte com a gente, que a gente estará aqui, de uma certa forma, cooperando na obra de Deus, né? Edificando a vida de muitos. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Então, Cidinha. esse foi o podcast Amadas do Pai, um projeto nascido primeiro no coração de Deus e executado por nós, que somos instrumentos de Deus. Então, que Deus possa abençoar cada um que assistiu essa live até agora, que Deus abençoe seu lar, sua família, sua casa, seus projetos, seus sonhos, e que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus e vivem, viu, segundo o propósito de Deus. Então, se você vive segundo o propósito de Deus, tudo isso que você está passando é para cooperar para o seu bem. Então, creia nesta palavra que foi ministrada aqui sobre oração e jejum. Pegue ela, pratique, coloque em prática, porque eu creio que o mais o Senhor fará na tua vida. Amém? Glória Tchau, a tchau Deus. a todos. Tchau, tchau. Fica na Até a paz. próxima, se Deus quiser. Amém. Amém.